Olá pessoal, mais uma vez muito bem-vindos ao Intensive Delphi 2024. Esse evento que para mim é uma honra, né, estar aqui com vocês por mais um ano como palestrante. Eu já venho aí há alguns anos palestrando neste evento. E no ano de hoje eu trouxe então para vocês um tema que parece um pouco clichê, mas na verdade tem muitas pegadinhas, né, muitas pessoas com dúvidas aí no dia a dia, nos grupos e na comunidade Delphi, que é o consumo de APIs REST com Delphi, ok? Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Vinícius, aqui está meu Instagram, caso vocês tenham interesse em estar me seguindo. E antes de mais nada, pessoal, eu já queria deixar aqui para vocês, logo de cara, um cupom de desconto para o meu curso de REST Request for Delphi, tá? Consumos de APIs REST com Delphi, treinamento oficial da biblioteca. Cupom de desconto é Intensive Delphi, tá? Vocês vão acessar um site e colocar nesse cupom de desconto e vocês vão ter 30% de desconto. Atualmente, o curso ele está no valor de R$ 199,90, né? Podendo ser parcelado, enfim, tudo mais. Só que com esse cupom de desconto vai cair ali para uns 130, mais ou menos R$ 139, certo? É um curso completo, tá? Que ensina princípios de verbos HTTP, de APIs REST, consumindo isso no Delphi, especificamente utilizando a biblioteca REST Request for Delphi, né? São mais de 8 horas de conteúdo, certificado, 45 aulas. Dentre elas, né, a parte bônus aqui, que eu acredito que sejam as mais interessantes. Inclusive, essa primeira, por exemplo, a passagem de body no verbo HTTP GET, que ontem mesmo, né, eu estava acompanhando aqui o grupo da Hashload e teve usuários com problema, né, eles estavam passando aqui um body, utilizando o verbo HTTP GET na requisição e falhava por algum motivo. E esse motivo, no caso, eu já tinha explicado naquela aula, né, caso ele tivesse feito o curso, né, já estaria ciente desse tipo de problema que pode ser enfrentados no dia a dia. Beleza? Então, caso vocês tenham interesse, tem o cupom de desconto, tem várias aulas aqui, SSL, Form Data, né, envio de arquivo, autenticação, para que serve o PL do Not Encode, que isso aqui é outro assunto que é praticamente toda semana pessoas com dúvidas aí na comunidade, trabalhar com JSON alinhados, tá, os adapters, enfim, tudo mais. Beleza? A parte de preparação de ambiente, conceitos também, a gente vai estar vendo um pouquinho desses conceitos aqui hoje, mas nada muito aprofundado igual essas aulas aqui que estão bem completas. Beleza? Então, caso vocês tenham interesse em estar se aprofundando no assunto, aqui o tema, né, introdução, o título do curso é Introdução ao Consumo de APIs REST, mas na verdade vocês vão ver do básico ao avançado aqui, desde os conceitos até a prática. Certo? Então, voltando aqui para o nosso slide, vamos lá, verbos HTTP, né, igual eu falei. Como que a gente vai seguir aqui na nossa palestra aqui do Intensive Delphi? A gente vai ver aqui na prática e na teoria, né, alguns verbos HTTPs, a gente vai estar comentando aqui sobre eles, status codes, headers, passagem de parâmetros, né, para a gente estar, vamos dizer assim, se familiarizando com a estrutura que tem ali uma API REST, uma API para a gente poder estar consumindo no Delphi, certo? Então, vamos lá. Os verbos HTTP. Verbos HTTP nada mais é do que, vamos dizer assim, de uma forma mais humana, né? Vamos supor, seriam os verbos no qual a gente vai estar realizando alguma ação. Como assim? Vamos supor que a gente quer cadastrar um usuário. Muitas pessoas trazem isso de outras arquiteturas webs, enfim, tudo mais. Então, eles montariam uma API REST, né, entre aspas, montariam um endpoint ali, chamado, por exemplo, barra cadastrar hífen usuários, ou cadastrar usuários, enfim, tudo mais. Ou seja, o verbo cadastrar era especificado na URL. E aí isso mudou, né, com a adoção aí do REST, né, do padrão REST, que no caso a gente utiliza esses verbos HTTP, os verbos do protocolo HTTP, para especificar qual é o tipo de ação que a gente quer executar no endpoint. Então, a gente tem vários verbos HTTPs, tá? Aqui eu trouxe alguns dos principais, mas dentre eles os mais utilizados é o GET, o POST, o PUT, o DELETE, e às vezes o PATH, o OPTIONS é utilizado também, mas de forma indireta, vamos dizer assim. O GET, a gente vai estar utilizando, então, todas as vezes que a gente quer obter algum tipo de informação de uma API. Então, vamos supor, eu quero listar os usuários cadastrados na minha aplicação.
certo? Então, eu quero listar. O verbo listar, a gente vai entender ele como sendo um verbo get. Tá? Então, eu vou utilizar do protocolo HTTP o verbo get para indicar a ação que eu quero realizar no meu cadastro de usuários, que é listar eles, beleza? Também posso utilizar o verbo get para mim obter um usuário específico. Isso também é possível, tá? Agora, voltando ao método post, é utilizado para a gente submeter algum dado e atualizar algum dado dentro da nossa API. Então, o post, a gente quer cadastrar um usuário. Então, eu vou utilizar o verbo HTTP post para indicar a ação cadastrar. O put e o pet, né, o path aqui embaixo, ó, pet, o put e o pet, é para a gente atualizar os dados. Tá? Então, vamos supor que eu já tenho um usuário cadastrado ali na minha aplicação e eu quero atualizar os dados desse usuário. Então, o que eu vou utilizar? O put e o pet, um dos dois. Qual que é a diferença deles, pessoal? O put, na teoria, ele fala que eu tenho que passar no corpo da requisição todos os dados do meu usuário, independente se eles sofreram alteração ou não. Já o path, na teoria, ele fala que eu posso passar apenas os dados, as informações que de fato tiveram ali alteração. Por que eu falo na teoria? Porque na prática isso não acontece, tá? Você não valida isso. É muito difícil você encontrar alguma aplicação que valide essa situação, mas eu falo que na teoria porque se você seguir ali a documentação do protocolo HTTP, ele diz isso. Tá? E o delete, quando a gente quer deletar, a gente quer excluir algum usuário, então a gente não vai criar um endpoint chamado excluir usuários. Não, a gente vai apenas utilizar o verbo HTTP delete para indicar a ação, né? O verbo que a gente quer realizar. Bom, pessoal, status codes, né? Eu vou andar aqui um pouquinho mais rápido, bastante informações, porque senão não vai dar tempo da gente ver tudo que a gente precisa, tá? Os status codes nada mais é do que um código que é retornado da API, no qual esse código ele tem a responsabilidade de indicar para nós o que de fato aconteceu com aquela requisição, tá? Um exemplo, toda vez que eu faço uma requisição e dá algum erro lá no servidor, normalmente erros básicos, tá? Um erro que a gente não tratou, né? O que ele vai retornar para a gente? Um status code 500, certo? Esse status code 500 ele pode vir com alguma mensagem, né? Por exemplo, deu um erro aqui de uma FK no banco de dados. Ok, ele pode vir com essa informação. Mas não é a mensagem que vai dizer, deu erro. Não, é o status code que é responsável por nos dizer, por nos informar o que aconteceu com aquela requisição, certo? Por exemplo, eu tentei acessar uma página web ou tentei solicitar algum usuário, né, passando um código lá e esse usuário não existe, ele não está cadastrado no banco de dados. Normalmente é retornado o status code 404. Por que 404? Porque a gente tentou localizar, a gente tentou acessar algum registro, algum recurso que ele não existe. Então, 404, not found, tá? De forma resumida, esses status code eles são divididos em 5 categorias, tá? Categorias de informações, de sucesso e redirecionamento, erros por parte do cliente e erros no servidor. Lembra do 500? O 500 é um erro que aconteceu lá no servidor, é um erro que eu não tratei. Tá? Eu estou tentando excluir, por exemplo, algum registro e esse registro ele tem independência em outras tabelas, eu não fiz esse tratamento, enfim, tudo mais. Vai estourar um erro 500, é um erro do lado do servidor. Erros do tipo 400 são erros que são ocasionados pelo cliente, ou seja, por quem está fazendo a requisição. Por exemplo, no caso do 404, eu, usuário aqui, eu estou tentando acessar, eu estou pedindo uma informação que não existe lá no banco de dados. Então, seria um erro por parte minha e não do servidor, tá? Eu que estou pedindo algo que não existe. Outro exemplo de 400, que é bastante comum aqui, pessoal, eu fazer uma requisição sem passar uma informação que é obrigatória. Normalmente ele vai dar ali um 400, um erro 400, que é bad request, requisição mal formulada. Esses redirecionamentos de sucesso, bastante comum ali é o 200, 201 de created, né? Quando a gente quer cadastrar um usuário e a gente conseguiu cadastrar, por exemplo, então é comum que a API retorne o status code 201 falando, olha, foi criado esse recurso aqui na aplicação. Beleza? Também tem o 204 no content, quando a gente tentou excluir e deu certo a exclusão, por exemplo.
não tem o porquê eu devolver um JSON falando assim, olha, você excluiu, deu certo, exclusão com sucesso, não tem porquê disso. Eu posso simplesmente retornar o status code 204 no content, que faz parte do 200, eu sei que deu certo, e o 204 especificamente fala que não tem nada para retornar, porque acabou, né? O que tinha que ser feito já foi feito. Então, aqui tem o status code da seção de 300, de 400, né? Que é os clients errors, né? E os erros no lado do servidor, que tem vários aí também, para a gente estar tratando e trabalhando com eles. Bom, pessoal, essa é uma parte bem legal que eu gosto bastante, que é os carry patterns, né? As passagens de parâmetros. Existem algumas formas da gente estar passando informações para a nossa API, né? Para quando a gente vai fazer uma requisição. E uma das mais principais da gente estar utilizando aí, mais comuns, né, da gente ver em APIs e RESTs, é a utilização de carry patterns, tá? Carry patterns são conjuntos de chaves e valores, né, que são adicionados no final da URL depois de um ponto de interrogação, beleza? E normalmente eles são utilizados para passar dados opcionais, né? Por exemplo, como eu quero realizar uma paginação. Eu quero paginar os meus dados, então eu vou utilizar um carry pattern, normalmente ali passando um limite de 50 registros e um offset para pular 100 registros. Então, fazer as paginações, passagem de filtros, tá? Então eu quero listar todos os usuários com o nome de Vinícius, ordenar os dados, então eu vou passar um carry patterns ali, por exemplo, sorts, e eu passo por username, por exemplo, então eu quero ordenar todos os usuários por nome do usuário, né? Enfim, login. E aqui, basicamente, então, vocês vão identificar um carry patterns depois de ver aí no endpoint, né, na requisição, um ponto de interrogação. Então, tem um ponto de interrogação, tudo que tiver depois são caracterizados como carry patterns. E eles são compostos ali por chaves e valores, né, nesse exemplo, separados ali por um sinal de igual. Toda vez que eu conseguir, ou que eu quiser, no caso, né, adicionar mais de um carry patterns, eu vou separar eles por um e comercial, no caso. Tranquilo? Ele é bem simplesinho. E como eu já falei, ele é bastante utilizado para passagem de filtros, ordenação, paginação, enfim, tudo mais. Path patterns, tá? Os path patterns são partes da URL já, então eles compõem a URL, diferente dos carry patterns, que eles não compõem a URL. Repare que a URL aqui de preto, por exemplo, ele para aqui no page, né? Então, se eu passar ou não passar esses carry patterns aqui, não vai influenciar no endpoint, no recurso que a gente está consumindo, beleza? Diferente dos path patterns. O path patterns, ele já vai interferir no recurso que a gente vai estar solicitando e normalmente são utilizados para a gente obter algum recurso específico, certo? Um exemplo, por exemplo, aqui, ó, eu estou acessando uma API, né, /user, e se eu passar esse path patterns, né, aqui o ID, se eu passar ele, eu vou interferir no endpoint que vai ser solicitado. Como assim? Por exemplo, se eu não passar esse ID aqui, então isso indica que eu quero uma listagem de usuários. Se eu passar o ID, eu já não vou solicitar mais a listagem de usuários. Eu vou estar solicitando um usuário específico, um endpoint específico, que vai me retornar um único usuário. Normalmente, até a estrutura do JSON retornada entre eles são diferentes. Por exemplo, quando eu mando listar, vai me vir um array. Quando eu mando obter um dado específico, vai me vir um JSON object, certo? E aqui embaixo tem um exemplo também comparando como que ficaria a passagem de um carry pattern e a passagem de um path pattern. Bom, pessoal, os headers, tá? Bastante pessoas utilizam os headers de forma errada, entre aspas, né? Por quê? Os headers eles são campos, né, de dados ali que são enviados no cabeçalho da requisição ou da resposta. Então, a gente pode ver headers tanto no request como no response, assim como nós temos o exemplo aqui, certo? E eles fornecem informações adicionais sobre a requisição, né, sobre aquilo que a gente está requisitando, sobre aquilo que a gente está solicitando, também como da resposta. Por exemplo, qual que é o tipo de conteúdo que está sendo trafegado ali, dados pertinentes à autorização, cookies, enfim, metodologias de cache, né? Por exemplo, eu quero utilizar
o ETag, por exemplo, o tamanho do conteúdo que está sendo trafegado. Então, todos esses tipos de dados dizem a respeito os dados que estão sendo trafegados na requisição ou nas respostas, isso a gente pode estar utilizando os headers, beleza? Para isso. Então, a finalidade dos headers não é, por exemplo, eu aplicar uma paginação. A finalidade do header não é, por exemplo, eu aplicar um filtro na minha API. Não. Headers são normalmente utilizados para descrever aquelas informações que a gente está sendo trafegadas na requisição ou na resposta, beleza? São dados pertinentes à estrutura de dados que estão sendo trafegados, autenticação, enfim, tudo mais. Uma curiosidade, a maioria dos headers já estão documentadas ali no protocolo HTTP. Então, já existe header para definir qual que é o tipo de informação que a gente está trafegando, se é um JSON, se é um XML, o tamanho daquele conteúdo, enfim, permissões, autenticação, já existe uma série de headers que está previamente ali documentado para isso, e a gente deve seguir esses headers na medida do possível. Porém, existe também a possibilidade de você criar headers customizados, que lá no curso também eu explico certinho sobre isso, que eles são caracterizados normalmente, tá? Não é uma regra, mas normalmente são caracterizados por esse X no início, tá? Então, entende-se que esses 3 headers aqui da resposta não são headers comuns do protocolo HTTP, mas sim um header criado por quem desenvolveu essa API. Tranquilo? Pessoal, o body. O body também é uma outra forma da gente passar informações para a nossa API. Por exemplo, eu quero cadastrar um usuário. Então, eu vou montar aqui um JSON contendo os dados do usuário. Eu vou realizar um login, eu vou passar senhas no body, eu vou alterar um cliente, enfim. Eu vou enviar um arquivo, então a gente vai estar utilizando o body para passar essas informações. O body, de fato, ali onde a gente vai passar todos os dados que a gente quer manipular, que a gente quer alterar, que a gente quer cadastrar, que a gente quer devolver da API para o cliente, tá? Seja um arquivo, seja uma imagem, um PDF, um JSON, um XML, um binário qualquer, né? A gente pode estar trabalhando aqui com form data, a gente vê lá no curso, trabalhando com form data. Enfim, a gente pode fazer uma série de passagens de parâmetros aqui. Eu posso enviar JSON e arquivo ao mesmo tempo, né, utilizando form data, enfim, tudo mais. Beleza? Então, aqui seria mais a parte robusta ali mesmo, vamos dizer assim, onde a gente vai passar os dados para a nossa requisição ou a resposta para o nosso cliente. Bom, e como que a gente vai ver tudo isso na prática, né? Então, a gente já fez aqui um overview de alguns dos principais conceitos, né, referentes ao REST, né, para Use RESTs. E a gente precisa agora ver isso aqui na prática, e a gente precisa de uma API, tá? Então, no caso, eu não tenho aqui uma API rodando para me mostrar para vocês, mas a gente tem essa aplicação aqui, esse projeto, que está disponibilizado no GitHub. Ele se chama HiServer, é um projeto muito bacana, pessoal, muito bacana mesmo, que a gente vai subir ele no Node, tá? Então, eu já tenho o Node aqui instalado na minha máquina, e a gente vai estar utilizando essa aplicação aqui, esse HiServer, para a gente simular uma API REST na minha máquina. Beleza? Vocês vão ver bem legal como que funciona isso aqui já já. Eu já vou lá para o GitHub e vou mostrar mais para vocês sobre esse HiServer. Mas antes de mais nada, a gente precisa conhecer um pouquinho, né? Pelo menos comentar ali um pouquinho de algumas das ferramentas disponíveis aí no mercado para consumos de APIs REST no Delphi. Tá? Então, atualmente a gente tem o Indy, bastante difundido ainda na comunidade, né? A gente tem o NetHTTP, temos o Synapse, temos o REST Client, né, que é o padrão atualmente, né? A biblioteca padrão de consumos de APIs REST do Delphi é o REST Client, tá? Que são aquele conjunto de componentes que vem o teu REST Client, o teu REST Request, o teu REST Response, enfim, são vários componentes ali que você joga na tela, e esses são os padrões hoje atualmente do Delphi. Além desses, pessoal, tem vários outros, né, que a própria comunidade cria. Se eu não me engano, até o Alexandre Magno também já fez um componente ali bem bacana. Tem vários, tá? Componentes da comunidade aí que você consegue consumir APIs REST. Beleza? Mas
Esses componentes, eles têm uma, vamos dizer assim, uma limitação, né? Se você utilizar eles diretamente. Qual que seria essa limitação? Se no dia de amanhã a Embarcadero, por exemplo, lançar um novo componente mais rápido, melhor, que um só, já faz tudo, enfim, tudo mais. O que vocês vão ter que fazer na aplicação de vocês? Vão ter que repassar todo o teu projeto, trocando esses componentes, requisição por requisição, dependendo da forma que vocês trabalham, enfim, tudo mais. Então, com base nisso, a gente criou o REST Request for Delphi, tá? O REST Request for Delphi, ele é uma camada, né? Uma interface, né? Que a gente cria, que a gente utiliza, e essa interface a gente pode utilizar todas essas bibliotecas aqui, sem ter a necessidade de alterar, por exemplo, uma linha de código na nossa aplicação. Então, a gente vai trabalhar olhando para essa interface REST Request for Delphi, tá? E por debaixo dos panos, ela vai ser encarregada de trabalhar com esses motores, vamos dizer assim, certo? Então, no REST Request for Delphi, deixa eu até mostrar aqui para vocês, eu tenho aqui, aqui a página dele, no GitHub. Então, no REST Request for Delphi, a gente tem aqui as engines, né? As engines que são o Indy, o Synapse, o ICS também para Delphi, o REST Request for Delphi com o NetHTTP, enfim, o Synapse. A gente tem vários motores aqui que a gente vai fazer o seguinte, por exemplo, a gente vai fazer uma requisição utilizando a interface do REST Request for Delphi, a gente vai fazer esse código aqui, por exemplo. Esse código, por padrão, no Delphi, ele vai estar utilizando o motor do REST Client, que é o motor padrão do Delphi. Se eu quiser mudar, eu quero utilizar o Indy agora, eu simplesmente vou adicionar no meu projeto uma diretiva de compilação, que é essa daqui, e esse código aqui vai passar a utilizar o Indy para fazer a requisição. Qual que é a vantagem disso, pessoal? Igual eu falei, se no dia de amanhã a Embarcadero lançar um novo compilador, um novo motor ali para fazer requisições REST, eu não tenho que mudar esse código. Eu vou vir aqui e vou mudar uma diretiva. Ah, Vinícius, mas o motor novo não está aqui. Beleza, eu concordo, não está, porque não existe. Mas o dia que lançar, a gente vai vir aqui, vamos criar uma nova classe, né? Vamos implementar a interface do REST Request for Delphi, assim como a gente já fez com esses outros motores, e pronto, já vai estar disponível para a comunidade. Às vezes até você mesmo pode fazer essa contribuição, entendeu? E a partir de aí, você não precisa mais alterar esse código, já vai compilar utilizando o novo motor. Tranquilo, né, pessoal? Muito bacana isso aqui. Fora as outras facilidades, tá? Que o REST Request for Delphi nos oferece. Tá? Então, é muito mais fácil eu fazer uma requisição dessa forma do que ficar procurando ali propriedades por propriedades, com nomes diferentes, uma biblioteca é um jeito, outra biblioteca é outro jeito. Não. Aqui, independente do motor que você utilizar, você vai estar trabalhando somente com essa interface, somente com esses métodos, enfim, tudo mais. De uma forma bem mais legível para o programador, né? E bem mais fácil. Beleza? Depois a gente vai estar falando um pouquinho melhor dele aqui, inclusive dos adapters. Que os adapters, eu não sei se vai dar tempo, tá? Os adapters, eu já vou até aproveitar para comentar com vocês, porque os adapters, eles são adaptadores, como o próprio nome já diz, né? Que a gente consegue acoplar recursos dentro da nosso REST Request for Delphi. Tá? Então, por exemplo, eu estou fazendo essa requisição aqui. Essa requisição aqui, pessoal, provavelmente ele vai me devolver um JSON, correto? Quando ele me devolver um JSON de usuários, o que vai acontecer? Eu quero jogar isso aqui numa main table, por exemplo, num dataset. Com os adapters, a gente tem um adapter aqui, ó, que é o adapter do dataset serialize. A gente consegue pegar automaticamente com essa linha, o retorno dessa requisição já vai ser adicionado automaticamente nesse meu main table aqui, sem eu ter que fazer nada. Somente isso daqui, ele já vai fazer a requisição, vai pegar o JSON dessa requisição e vai alimentar o meu dataset. Pronto, acabou, morreu aí. Beleza? Isso daqui é padrão do REST Request for Delphi? Não, ele é um adapter. Eu criei esse adapter, você pode criar outro adapter para outra finalidade, certo? Assim como a comunidade mesmo já criou. Por exemplo, esse daqui é o que eu fiz, né, para o dataset serialize. E temos aqui, por exemplo, também
do Code for Delphi, que ele criou um adapter de CSV, arquivo CSV. Então, se a gente analisar, por exemplo, eu fiz uma requisição aqui para clientes, eu quero pegar o JSON, né, que vai ser retornado aqui, e criar automaticamente um arquivo CSV para mim, com os dados desse JSON. Tá? Então, aqui ele passa as informações, onde que ele quer salvar o arquivo, qual que é o elemento root, né, do meu JSON. Às vezes eu tenho um JSON com vários elementos, filhos, e eu quero pegar um filho aqui de dentro para me salvar, por exemplo, dentro do meu arquivo CSV. Então, tem várias possibilidades, tá, pessoal? Tem bem bacana isso daqui, essa estrutura dos adapters, e você mesmo pode criar seu próprio adapter, subir aqui também para a comunidade, enfim, tudo mais. Beleza? Bom, voltando, pessoal, a gente precisa, deixa eu ver aqui, isso. A gente precisa conhecer, então, aqui a nossa API REST, tá? Então, como eu já falei para vocês, a gente vai estar utilizando o High Server. Aqui está o GitHub do High Server, tá? Pessoal, muito simples, tá? Só vocês lerem, até mesmo esse artigo aqui, olha, tá bem completo. E, basicamente, esse aqui é uma API fake, tá? Que ele vai trabalhar com base nesse arquivo aqui, JSON. Esse arquivo db.json, ele vai ser o nosso banco de dados. E com base nessa estrutura, a gente vai criar, a gente não, no caso, né, o High Server, ele interpreta esse JSON, para cada item disso daqui, vai virar um endpoint. Então, aqui a gente vai ter 3 endpoints, né, 3 recursos, né, na nossa API, para a gente cadastrar, listar, alterar, excluir posts, comentários e os perfis. Beleza? Essa estrutura aqui interfere também, por exemplo, quando você tem apenas um JSON Object, ele vai entender que não vai ter, por exemplo, você conseguir cadastrar vários, né, uma listagem, vai ser somente um elemento. E quando você tem um array, ele entende que você pode inserir vários registros, enfim, tudo mais, não vou entrar ao mérito aqui agora. Eu escolhi o High Server, existem outras ferramentas de APIs fakes, tá? Outras, inclusive, mais difundidas no mercado. Mas eu excluí o High Server porque ele tem um recurso aqui embaixo, bem bacana, que é com relação à autenticação, tá? Com o JWT, inclusive, certo? Então, aqui ele explica para nós que a gente pode estar criando a nossa autenticação de uma forma bem simples na nossa API. Então, a gente vai ter um outro arquivo, que vai ser um alt.json. Com o tempo aqui, eu não sei se eu vou conseguir mostrar isso para vocês, tá? Mas tem esse recurso. E aí, pessoal, a gente consegue especificar aqui nesse arquivo, então, os usuários, as permissões, né, a senha, a expiração do JWT, o secret key, enfim, tudo mais. Beleza? Então, vamos lá, vamos criar isso daqui. Deixa eu ver aqui, eu estou com o VS Code aberto já. Cadê? Aqui. E eu estou aqui também, cadê a pasta? Aqui, ó. Eu criei essa pasta, tá? Dentro do Intensive Delphi. Esse Intensive Delphi, ele tá no meu GitHub, tá? Então, todos os anos eu venho aqui, 2020, 21, 22, 23 e agora 2024, tá tudo aqui. A gente vai criar uma pasta aqui chamada API, certo? E dentro dessa pasta API, eu vou abrir ela aqui no VS Code. Então, cadê aqui? API. Beleza? E aqui dentro dessa pasta, pessoal, é onde a gente vai criar, então, um arquivo JSON, tá? Então, novo arquivo, db.json. Deixa eu copiar a estrutura dele aqui. Ctrl V. Beleza? Então, tá a estrutura dele aqui para vocês. Vou salvar isso daqui. Os posts aqui, ó, vamos dar um Ctrl C nesse post. Vou adicionar mais de um, só para a gente ver isso aqui na prática. A listagem, né? Então, o ID vai ser 1, aqui vai ser 2, e aqui 3. Aqui vai ser teste 3, teste 2, teste 1. O autor vai ser Vinícius, por exemplo. Vinícius Alessandro. Beleza? E agora a gente precisa vir aqui, um terminal. Vamos executar essa API. E se a gente olhar aqui o artigo,
Cadê? Aqui, ó, ele fala que para a gente iniciar essa API, basta rodar esse comando, npm install -g high server, não, cadê aqui, ó? Aqui, ó, high server what, né, db.json, ou seja, isso daqui é para a gente instalar o high server, eu já tenho ele instalado na minha máquina, eu já tenho o npm instalado, beleza? E para a gente executar, é high server, né, hífen, what db.json, ou seja, ouça, né, fica ouvindo ali essa API nesse arquivo db.json. Então, vamos colocar aqui, opa, faltou o high, beleza. Então, tá executando, beleza. Aqui ele já falou pra gente, olha só. Ele tá ouvindo aqui na porta 3000, que é a porta padrão, a gente consegue customizar isso aqui também, mas não tem necessidade. E aqui ele mostrou pra gente que a gente tem 3 recursos, que é o post, o comments e o profile, certo? Vamos copiar esse aqui do posts e vamos abrir aqui agora o Postman. Vamos criar aqui uma nova requisição no Postman. Vou colar ela aqui. Então, lembra que eu falei para vocês do verbo HTTP? Se eu estou utilizando o GET, eu quero listar todos os posts cadastrados, certo? Então, vou mandar um send. A nossa API ela já retornou aqui para nós, porque a gente não tem autenticação, não tem nada. Então, o que eu fizer de requisição, ele já vai devolver para nós, certo? Se eu quiser pegar um recurso específico, então, aqui, né, barra, por exemplo, aqui um ID, que é esse filtro aqui. Quando eu faço esse barra .id, eu estou adicionando o quê? Um path params. Repare que até o Postman já nos indicou aqui que é um path params. Beleza? Eu vou colocar aqui o valor dele, eu quero o 2, que é o teste 2. Vou mandar um send, já trouxe aqui. Eu posso também não usar aqui o _id. Mas, se eu colocar aqui, por exemplo, o 3, eu já sei que esse 3 indica para mim que é um path param. Beleza? E agora, pessoal, se eu quiser utilizar, por exemplo, um carry param, né, fazer filtros, por exemplo. Então, eu posso colocar um ponto de interrogação e vou colocar, olha só, o Postman já está me ajudando, ele está indicando aqui que eu acabei de adicionar um carry param. E vou falar que eu quero onde autor, por exemplo, seja igual a Vinícius. Eu estou passando um filtro. Então, vamos ver. Olha só, ele só trouxe para nós 2 posts. Beleza? E agora, se for Alessandro, ele vai trazer aqui para a gente somente um. Então, isso daqui, para mim, é um carry param composto por chave e valor. Beleza, pessoal? Depois a gente vai ver isso aqui no Delphi. Vinícius, eu quero agora cadastrar um novo post. Então, deixa eu copiar aqui o JSON. Vou duplicar essa requisição. Beleza, vamos alterar aqui o verbo HTTP para post, para nós cadastrarmos. Vou adicionar aqui um body, tá? Raw JSON, beleza. Qual que vai ser o ID dele? Vai ser o ID 4, aqui vai ser teste 4 e o autor aqui vai ser Alessandro. Beleza? Mandar requisição. Olha só o status code aqui que devolveu para nós, 201 created. Beleza? Perfeito. E agora, se a gente mandar listar os posts, já vai ter 4 posts cadastrados na nossa aplicação. Tranquilo, pessoal? Agora a gente precisa ver isso aqui no Delphi, né? Parar de um pouquinho de enrolação, porque a gente já passou aí aproximadamente 30 e poucos minutos já de palestra, e vamos ver isso aqui no Delphi agora, como que a gente vai fazer para consumir essa aplicação. Infelizmente, devido ao tempo aqui, acredito que não vamos conseguir fazer tudo, mas só para vocês terem uma base, já uma ideia de como funciona. Tranquilo? Então vamos lá para o Delphi? Deixa eu abrir aqui meu Delphi, cadê? Aqui, ó. Beleza. Então aqui no Delphi, pessoal, a gente vai criar um novo projeto aqui em File, New. Vamos criar aqui, cadê? Pode ser um Windows mesmo, VCL Application. E a gente vai salvar esse projeto lá na pasta, cadê? A gente vai salvar esse projeto lá na pasta que a gente tem da nossa Intensive Delphi aqui, né? Então vamos ver aqui, projetos, cadê? GitHub, Vinícius, Intensive Delphi.
2024, e aqui uma pasta chamada cliente, client, né? Cadê aqui? Client. Beleza. E vamos colocar aqui o nome da unit dentro de src, intensive delphi.main. Beleza, e o projeto vai se chamar intensive delphi. O projeto fica fora aqui, ó. Beleza. Então pronto, pessoal, a gente já tem o nosso projeto criado, aqui nosso projeto VCL, certo? E agora lá na pasta do nosso projeto, deixa eu abrir aqui, client, botão direito do mouse, a gente vai estar abrindo aqui um terminal, cadê aqui, ó, cadê novo terminal? Esse terminal, a gente vai estar fazendo a inicialização do BOS, tá? Se você ainda não conhece o BOS, pessoal, o BOS ele é um gerenciador de dependências, onde através dele a gente consegue instalar programas, né, pacotes, bibliotecas, vamos dizer assim, dentro do nosso projeto, certo? Então, vamos falar que o nosso projeto aqui, ele vai ser gerenciado pelo BOS. Então, a gente precisa inicializar o BOS, que é o BOS init, -q, porque eu não quero configurar nada, ele já cria os arquivos ali para mim, tudo automático, beleza? E agora a gente precisa instalar o REST Request for Delphi no nosso projeto, que, de acordo com a documentação, basta a gente fazer aqui, cadê? Aqui, ó, BOS install e o GitHub aqui, passando o link do GitHub do projeto. Vamos copiar isso aqui, dar um Shift Insert e um Enter, aguardar a realização aqui da instalação, beleza, já instalou para a gente. E agora, se a gente voltar lá no nosso projeto, ele vai identificar que houve uma instalação e vai pedir para a gente reiniciar o nosso projeto, né, recarregar ele. Vamos dar aqui um Yes to All. E agora a gente já consegue, então, estar utilizando aqui no nosso código o REST Request for Delphi. Beleza? Deixa eu renomear aqui o nosso formulário. Vai ficar aqui, cadê? FRM main, né, que é o nosso formulário principal. Vou colocar aqui um memo, a princípio, para a gente jogar aqui o conteúdo do JSON dentro dele. E aqui um botão para a gente listar os posts, certo? Então aqui vai ser um btn listar posts. A gente vai fazer mais um btn, que vai ser btn aqui, btn vai ser obter post. Vamos criar aqui um também para a gente cadastrar. Então, mais um button. Esse aqui vai ser o nosso btn cadastrar post, certo? Dentro do nosso listar, eu coloquei o nome, né? Deixa eu colocar o caption, vai ser o listar, vai ser o obter e vai ser o cadastrar. Perfeito. Então, aqui dentro do listar, a gente vai fazer o uses aqui da unit. Então, uses REST request for D, certo? E aqui a gente vai fazer o seguinte, tRequest, cadê aqui o Delphi tRequest.new, vamos criar uma nova requisição, certo? Qual que é a URL base? Então, vamos colocar aqui, http, localhost, né, na porta 3000. Qual que é o recurso que a gente quer consumir? É o recurso aqui chamado /posts, certo? Poderia colocar tudo junto aqui, pessoal, aqui, ó, /posts. Posso também, tá? Mas só para vocês conhecerem, tem esse resource. Então, deixa eu voltar aqui, beleza. E qual que é o verbo HTTP que eu quero realizar, que eu quero utilizar? É o get, perfeito? Repare que o get ele vai me devolver uma interface, que é o iResponse. Eu vou criar uma variável aqui, vamos chamar ela de lResponse, beleza? Que vai receber o resultado dessa nossa requisição,
correto? Aqui a gente vai verificar, então, se o LResponse.statuscode foi igual a 200, ou seja, se deu tudo certo, a gente vai pegar o nosso memo aqui, que a gente jogou na tela, .lines.text, e vai receber a nossa LResponse.content, certo? Que é o conteúdo do nosso endpoint. Vamos compilar então aqui o nosso projeto, só para a gente ver isso aqui já na prática e ver se está tudo rodando, né, certinho. A gente ainda não compilou ele. Beleza, aparentemente já fez o build. E aqui tem o nosso projeto. Se a gente mandar listar então, ele vai trazer aqui para nós um JSON, perfeito, contendo os 4 autores, né, os 4 posts, né, cadastrados aqui. Tranquilo? Então, muito simples, pessoal. A gente já fez aqui a nossa requisição, né, principal. Bom, vamos para a próxima. Aqui o obter. O obter, eu vou fazer um Ctrl C aqui, tá, pessoal? Porque o que muda? É só a passagem de path params. Como que a gente passa um path params nesse caso aqui? A gente tem aqui um resource suffix, tá? Esse resource suffix, ele também serve para a gente concatenar ali a nossa requisição, nossa URL. Nesse caso, eu quero obter apenas o primeiro post cadastrado. Então, eu vou passar o ID do post aqui. Mais uma vez, poderia passar tudo aqui na requisição? Por exemplo, posts/1. Poderia, tá? Eu poderia concatenar aqui com um edit, poderia concatenar com uma variável, enfim, posso, pessoal, à vontade, beleza? E eu também posso fazer o seguinte, /posts/ e aqui eu colocar 2.id, certo? E aí aqui depois a gente tem um endpoint que a gente consegue definir que aquele ID, cadê aqui? Segment, aqui ó, add URL segment. Então aqui eu posso falar que o meu ID, ele vai ser aqui 1, beleza? Eu posso fazer isso aqui também, certo? Eu deixaria assim, por exemplo. Então eu formataria minha URL e não concatenaria nada, não juntaria com um edit, um parâmetro, nada. Passaria meus path params aqui e depois eu falo que esse ID recebe tal informação e assim por diante. Perfeito? Deixa eu só mudar esse aqui, vou deixar ele aqui já fixo para vocês verem e vai acontecer a mesma coisa. Então, vamos lá, vamos rodar aqui o nosso projeto para a gente obter um post em específico, né? Um recurso específico. Então, vamos vir aqui, cadê? Vamos mandar obter, e ele já trouxe aqui para nós o nosso recurso específico. Tranquilo? Se, pessoal, se a gente não encontrasse um recurso, passasse aqui um que não existe, por exemplo, 6, ele vai dar um 404, tá? Eu nem sei aqui, vamos até rodar aqui para a gente ver. Eu não sei se esse high server está tratando, eu imagino que sim. Ele daria um 404 e não vai jogar nada aqui no nosso memo para a gente. Então, vamos mandar obter. Ó, 404, not found, beleza, está tratando certinho e não jogou nada aqui para nós. Perfeito? E agora, para a gente finalizar isso daqui, vamos vir aqui no cadastrar. A gente vai ver aqui mais uma forma, né, de passagem de parâmetros. A gente vai cadastrar um post e a gente precisa aqui mudar o nosso verbo HTTP, que é o post, certo? Para a gente cadastrar. O status code também vai mudar, vai ser 201, created, beleza? E aqui a gente precisa passar o nosso JSON. Então vamos colocar aqui um add body, certo? Temos aqui alguns overloads, no caso a gente vai estar utilizando o último, que é o de JSON. Deixa eu criar ele aqui, um var lpost, que vai receber um tJSONObject.created, fazer o use aqui também da classe system.json, perfeito? .ddpair, que vai ser o ID, que vai ser aqui o ID 6, 5, acho que é o ID 5, beleza. Aí aqui a gente tem um add-pair e mais um add-pair, certo? Vamos, deixa eu ver aqui no Postman qual que é os campos, é o título e o autor. Então, o título e autor, vamos colocar mais um Vinícius, e o título vai ser teste 5.
Perfeito? Então, aqui a gente já está criando o nosso JSON. Deixa eu pegar esse LPost e passar para cá. Vinícius, quem que vai destruir esse LJSON? O próprio REST Request for Delphi. Eu não preciso me preocupar em destruir isso daqui. Tá? Ele é o dono desse JSON, a menos que eu venha aqui e passe falso. Tá? Para falar que ele não vai destruir. Certo? Vamos compilar aqui o nosso projeto, para a gente ver isso aqui na prática. Se tudo der certo, né, ele vai retornar ali o 201 e vai mostrar aqui para a gente um JSON do nosso post cadastrado. Opa, beleza, então deu tudo certo. Tranquilo? Eu não passei aqui para vocês ainda a passagem dos filtros, né, a utilização de carry patterns. Então aqui no listar, vamos ver como a gente vai fazer isso. Então vamos supor aqui que a gente está acessando o recurso posts, né? Deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil para a gente ver. Posts, e eu quero filtrar, eu quero passar parâmetros, carry patterns. Então, eu vou vir aqui, add param, e a gente vai passar aqui, então, onde autor seja igual a Vinícius, certo? Vamos compilar aqui o nosso projeto, e assim a gente aprendeu, então, a passagem de path params, passagem de carry params, enviar body, enfim, tudo mais. Vamos mandar cadastrar. Opa, perdão. Ele deu aqui um internal server error, olha só. Não mostrou nada, por quê? Porque o ID 5 ele já existe lá. Mas o que a gente queria ver aqui é o listar. Então, estou listando somente os que são Vinícius, né? Autor Vinícius, utilizando aí a passagem de carry params. Tranquilo, pessoal? Pessoal, tem muita coisa aqui, tá? Como eu falei, nessa palestra não tem como eu falar para vocês de tudo. É mais um overview para vocês terem interesse, né, em estar aprendendo um pouquinho mais sobre consumo de APIs REST com Delphi. Aqui a gente pode passar timeout, a gente pode passar os headers, alguns dos principais headers já estão mapeados, como a CEPT, a CEPT char7, encoding. Temos aqui os adapters, que não vai dar tempo, né, da gente estar vendo. A passagem de token, parâmetros, autenticação, o retry, que ele automaticamente fica tentando fazer aquela requisição X vezes que eu vou mapear aqui, enfim, tudo mais. Tem muita coisa aqui, pessoal. Beleza? Então, deixa eu voltar aqui. Cadê o slide? Cadê? Apresentação. Mais uma vez, né, para aqueles que tiverem interesse, então, temos aqui 30% de desconto com o cupom INTENSIVEDELPHI no curso, né, no treinamento oficial dessa biblioteca, que é o REST Request for Delphi, onde vocês vão ver bem mais aprofundada aí todas essas principais conceitos RESTs, né, que a gente viu aqui, de forma bem mais detalhada, com bem mais calma. A gente vai ver tudo populando main table, dataset filho, enviando dataset, enfim, arquivos, a parte de autenticação, JWT, Basic Authentication, passagem de headers, PO do Not Encode, SSL. Pessoal, acessem o site do treinamento lá, né? Tá até aqui, ó, né? Mas esse aqui também tem, cadê? Deixa eu abrir aqui o navegador. Aqui, ó. Acessem o site aqui do treinamento, tá? Dá uma olhada aqui no conteúdo, tem muita coisa interessante aqui para vocês, bem bacana, bem detalhado, tá? Espero que vocês tenham gostado do treinamento, tá? Do treinamento também, né? Para aqueles que já fizeram e os que ainda não fizeram, vão fazer, espero que vocês gostem. Mas também que vocês tenham gostado aqui da minha palestra, mais um ano aqui com vocês no Intensive Delphi, certo? Se ficou alguma dúvida, pessoal, envie um e-mail aí, me procurem nas redes sociais, nos grupos lá do Telegram, do WhatsApp e tudo mais, que a gente pode estar trocando uma ideia. Beleza? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.